Olá pessoal, hoje temos um tema bem interessante para nós conversarmos um pouquinho aqui. Exposição infantil nas mídias sociais e o perigo da pedofilia. Vamos ver aí, entender um pouquinho qual é a relação de uma coisa com outra, né? Entender aí o quanto isso pode estar sendo aí maléfico e prejudicial às nossas crianças, né? É isso aí. Vamos lá. Pessoal, nós precisamos primeiramente compreender que nossas crianças estão aí de certa forma sendo influenciadas pelas mídias digitais. Aquilo que era anteriormente ou mais antigamente um sonho das nossas crianças, na ideia de uma profissão, né? As crianças que outrora almejavam ser médicas, dentistas, advogados, enfim, buscar aí profissões das quais elas e seus familiares se orgulhassem. Hoje nós vemos uma mudança um tanto brusca nesse sentido, entendendo o quanto as mídias sociais e este mundo digital têm influenciado as nossas crianças. O quanto os ídolos dessa geração, com algumas raras exceções, têm se mudado um pouco, né? As crianças têm se voltado para este mundo digital e têm encontrado neste mundo digital os seus próprios ídolos, os seus próprios admiradores. Hoje nós conversamos com meninos, por exemplo, que sempre sonharam em ser jogador de futebol. Eu dou aulas numa escola de ensino fundamental, alunos da 3ª à 8ª série, e conversando com eles, por vezes, aqueles mesmos meninos que sempre sonharam em ser jogador de futebol, eles trazem uma primeira fala que é a ideia deles serem influenciadores ou tiktokers, e se isso não der certo, aí sim pretendem ser jogadores de futebol. Para nós entendermos o quanto essas coisas têm tomado aí uma proporção um tanto diferente nos dias em que estamos vivendo. Entendendo o quanto essa mudança se dá a todo esse glamour, a toda essa vida extravagante, descomprometida, que alguns influenciadores se mostram, né, se apresentam aí nas suas redes sociais. O quanto esses conteúdos apresentados, na sua grande maioria, vem aí trazendo o significado de uma vida fácil, de uma vida sem tantas dificuldades, de uma vida cheia de glamour, né? Uma vida que ostenta a ideia de ser facilmente atingida. E isso vem de uma forma assustadora até, levando os nossos adolescentes, crianças, a se encantarem por este mundo, né? Sem generalizar aqui, mas os influenciadores transmitem, na sua grande maioria, um mundo que não existe para as nossas crianças. Um mundo irreal e que é agradável aos olhos dos pequenos, que se entregam e passam aí, por vezes, horas e horas, né? Buscando este conteúdo e se alimentando dessas ideias. Quando nós olhamos, por exemplo, para as crianças que de uma forma automática fazem lá as dancinhas, né, de Facebook, as dancinhas do TikTok, e fazem isso de uma forma tão automática que essas coreografias são replicadas pelas nossas crianças em espaços como escola, igrejas, e onde elas estiverem. Não precisa se ter nem sequer um funk tocando, porque elas têm a música na própria cabeça delas.
e isso faz com que onde elas estiverem, todo o espaço é um campo para a realização destas coreografias, né? Desses passos de danças. As crianças, de uma forma automática, passam a replicar aí estas danças e de forma que as pessoas que estão à sua volta acabam indiretamente ou até diretamente fazendo com que elas se sintam muito bem, porque são por vezes aplaudidas, né? São por vezes elogiadas. Os pais, na grande maioria, se tornam aí os primeiros incentivadores destas crianças, que passam a replicar estas danças que facilmente aprendem justamente pela repetição de verem aí no TikTok ou em outras redes constantemente estas danças. Aliás, tempo de tela para as nossas crianças e adolescentes sem dúvida nenhuma, nos dias em que nós estamos vivendo, aquilo que mais se alimenta um processo de ansiedade. Quando nós falamos de uma ansiedade patológica, de uma ansiedade adoecedora, nós falamos de crianças que se tornam disfuncionais, por exemplo, no ambiente escolar, junto dos amigos, no ambiente familiar, justamente porque passam a alimentar esta ansiedade pelo tempo de tela que tem, e isso tem se tornado algo cada vez mais comum nos dias em que nós estamos vivendo. Mas qual é a relação desta enchente midiática na cabeça das crianças? Qual é a relação dessa exposição nas mídias sociais com a questão da pedofilia? E é aqui que eu quero chegar com vocês. Nós sabemos aquilo que as nossas crianças postam, mas nós não sabemos como é que outras pessoas que estão do outro lado da tela estão olhando para as postagens que as nossas crianças estão fazendo. Nós não temos sequer, por vezes, um controle daquilo que as crianças estão postando. E não sabemos quem é que do outro lado da tela acompanha atentamente estas postagens. No ano de 2023, nós tivemos 17.500 crianças que foram violentadas sexualmente. E nós entendemos muito bem que estes abusadores, que estes pedófilos, são pessoas que dispõem de muito tempo para acompanhar atentamente, são pedófilos que atentamente acompanham as postagens das nossas crianças e de uma forma muito atenta vão se apegando a detalhes, porque na cabeça adoecedora ou doentia de um pedófilo, ele consegue ter prazer, ele consegue sentir prazer em olhar uma criança que displicentemente está ali apresentando a sua habilidade com a dança que adquiriu ao ver aí sequencialmente uma postagem no TikTok. E diante deste cenário preocupante que os pais acabam incentivando as crianças, né? Como é que se acontece isso, Rubens? É quando você vê lá no almoço de domingo a família reunida e aí se coloca o funk, e assim, nada contra o gosto musical, nada contra aquilo que você enquanto familiar faz, ou a forma como você se dá aí de divertir com os seus filhos. Não é sobre isso. Eu não estou aqui com uma mensagem moralista, eu estou aqui com uma alerta para que você, pai, entenda a importância de se atentar para pequenos detalhes que você, que não tem uma mente voltada ao consumo da pornografia infantil, não se dá conta de que por trás da tela existem pessoas que buscam este conteúdo para ser consumido a partir desta
ingenuidade que se há na postagem de uma criança fazendo uma dancinha lá do TikTok. E para que essa exposição seja contida, para que esta exposição não alimente esse pedófilo do outro lado da tela, para que essa exposição não gere uma exposição para além da conta, para sua filha, para sua neta, para sua sobrinha, enfim, para esta criança que está ali displicentemente fazendo esta dança, é importante nós nos conscientizarmos de algumas coisas. E eu quero aqui trazer bem rapidinho alguns passos que são muito importantes nos atentarmos para que nós não venhamos propiciar esse ambiente favorável para que o pedófilo esteja consumindo um conteúdo que por vezes é colocado nas redes de uma forma tão displicente, de uma forma tão pura como é a brincadeira que uma criança faz através das danças. Mas vamos pensar, a primeira coisa que nós precisamos nos atentar é sobre a conscientização dos pais ou responsáveis, né? Os pais precisam compreender que, associados a essa exposição das crianças nas redes, precisa-se estar atento ao conteúdo que estes filhos consomem e compartilham. Por quê? Entendemos que a criança, ela caminha muito nessa ideia da aprendizagem por espelhamento, e a criança também, ela replica muito daquilo que ela consome, muito daquilo que ela adquire. Então nós precisamos compreender, primeiro, os riscos que está associado a tudo isso. Nós não podemos fechar os nossos olhos para uma compreensão que precisa ser mais ampla, entendendo que não é só sobre uma brincadeira. Porque para a criança pode ser só isso mesmo, mas para um adulto mal intencionado é uma forma de busca por prazer, é uma forma de consumir um conteúdo que na cabeça deste adulto adoecido se transforma em um produto a ser consumido e por vezes até mesmo a ser comercializado. Pasmem os senhores que estão me ouvindo. Nós sabemos que a internet é um campo vasto e se tem produtos para todo e qualquer gosto e existe até mesmo as pessoas que buscam através das redes este produto pornográfico infantil e pessoas que consomem este produto. Logo, talvez você não esteja se atentando e parando para pensar que a sua filha, com uma dança displicente que ela está fazendo, né, com uma brincadeira de criança diante da tela, está produzindo um conteúdo para pessoas que do outro lado, adoecidas, estão buscando consumir tudo isso. Então, conscientização dos pais. Segundo, restrição de acesso. Isso é muito importante. Limitar o tempo e a exposição da criança nas mídias sociais e monitorar de perto suas atividades online pode ajudar muito a proteger essas crianças de interações prejudiciais. Então, assim, por vezes eu recebo pais aqui no consultório, diz assim, não, minha filha, depois que a gente janta, por exemplo, cada um vai para o seu quarto e ela fica lá com o celular dela, mas a gente acredita que ela esteja fazendo tudo certinho e não tem... Olha, não é sobre você acreditar ou não, é sobre a sua responsabilidade de estar antenado, de estar compreendendo aquilo que eles estão tanto postando quanto consumindo nas redes sociais. Nós temos, por outro lado, relato de crianças que estão consumindo pornografias, que também são aí algo que adoece a criança, porque vai despertar nesta criança uma sexualidade precoce, e isso vai trazer um enorme problema para essa criança no seu desenvolvimento. Então, é muito importante nós nos atentarmos para a responsabilidade que temos enquanto pais,
tios, avós, de nós limitarmos o tempo de exposição dessa criança às redes e mais, nós colocarmos ali os filtros, aquilo que são limites, para que produtos que contenham aí algum grau de pornografia não possam ser acessados, não possam ser consumidos pelas nossas crianças. Nós temos até um documentário na Netflix chamado O Dilema das Redes. Eu transmiti há alguns dias na escola Anglo, onde eu trabalho, para alunos do 6º ano, e nós fizemos uma grande discussão sobre essa questão, justamente por entender muitos pontos, mas o que quero destacar aqui é que toda coisa que é publicado, tudo aquilo que é postado, isso não tem a possibilidade de ser apagado por completamente, né? Tudo aquilo que é postado é enviado a um servidor e fica ali registrado, fica ali arquivado, né? Por quê? A criança por vezes pensa que ela fez uma postagem e ela correu lá e apagou, pronto. Primeiro que instantaneamente podem existir outras pessoas que já tenham copiado aquilo, que já tenham baixado aquilo. Segundo que tudo aquilo que nós fazemos, segundo este documentário, O Dilema das Redes, fica arquivado em algum servidor, onde em algum momento isso pode ser resgatado ou pode ser buscado novamente. Então nós precisamos ter esta responsabilidade com controlar esse acesso. Uma coisa que eu acho muito importante também, um terceiro ponto, é aquilo que eu chamaria de uma educação digital. É isso mesmo, ensinar as nossas crianças sobre os perigos da internet, incluindo os riscos de interagir com estranhos, com pessoas totalmente estranhas neste online. E, acima de tudo, mostrar à criança o quanto é perigoso a ideia dela compartilhar informações pessoais. E é fundamental para a segurança da família e da criança que se exista o que nós chamamos de uma educação digital. As crianças precisam entender o quanto as pessoas que estão do outro lado da tela, não necessariamente elas são exatamente da forma com que elas se apresentam. Por vezes, uma criança está conversando com um adulto, está conversando com um pedófilo, está conversando com alguém que está treinado para persuadir esta criança e ela nem sabe disso. Né? Lançando aí uma pergunta para você que está me acompanhando aí online. Você já ouviu algum relato, você já ouviu alguma situação envolvendo uma criança e um adulto que trouxe complicações para esta criança nas mídias ou na rede de uma forma geral? Vou te trazer um caso que aconteceu recentemente, de uma criança que estava conversando com um suposto amiguinho da mesma idade dela, uma menina de 12 anos, conversando com um suposto amigo de 12 anos. E a mãe, que já estava preocupada com essa criança pelo tempo que ela passava nas redes sociais e nas mídias de modo geral, fez um contato com a inspetora da escola e pediu para que a inspetora a mantesse informada sobre a presença da criança ou não no período escolar. E aconteceu que numa manhã de um dia, durante a semana, esta mãe é surpreendida pela inspetora que diz: escuta, sua filha faltou hoje? E a mãe diz: não, ela saiu daqui, foi para a escola. A inspetora diz: não, aqui ela não chegou. E aí esta mãe sai desesperada em busca desta filha e anda para lá, para cá, pergunta aqui, ali, e em algum momento alguém dá a ela uma informação dizendo: olha, eu passei no posto que fica na beira da rodovia para abastecer o meu carro, eu vi a sua filha lá com uma mochila nas costas, já há algum tempo. E esta mãe desesperada corre para as imediações do posto de gasolina, à beira da pista, e para a sua alegria, né, e tristeza ao mesmo tempo, ela encontra a filha
e ela coloca a filha no carro, que começa a chorar, e esta mãe pergunta o que é que estava acontecendo. E a menina diz então que ela havia conversado com um amigo de uma cidade próxima daqui, e que esse amigo disse para ela pegar uma carona e ir até o trevo da cidade, que lá ele estaria esperando ela. E ela simplesmente estava ali no posto para pegar uma carona em algum caminhão, que ela nem sabe com quem, e iria até a cidade vizinha, que este suposto amigo da mesma idade dela estaria esperando ela lá neste posto de gasolina. Entendendo o quanto essa menina estava realmente caindo aí numa cilada, a ideia de que do outro lado jamais seria uma criança arquitetando todo este plano para levar a menina até ele. Então, esta ideia do que eu trago da educação digital, o quanto nós precisamos preparar os nossos filhos para eles entenderem que nem sempre do outro lado da tela é justamente aquela pessoa que se apresenta, a pessoa que ele está tendo ou não contato. Nós falamos há pouco sobre esta ideia dos conteúdos a serem buscados pelas nossas crianças, e aí nós partimos para pensar sobre as configurações de privacidade. Utilizar das configurações de privacidade das redes sociais é uma alternativa eficaz para restringir o acesso de desconhecidos aos perfis das nossas crianças. Isso pode ajudar muito a reduzir o risco de predadores online, de pessoas que estão aí à procura de perfis aberto ao público das nossas crianças, para tão somente entrarem neste perfis, geralmente com perfis falsos, se utilizando de fotos até mesmo de outras crianças, para fazerem esse acesso no perfil da criança e a partir daí então persuadir esta criança. Eu estou trazendo aqui alguns pontos que eu penso ser muito importante para trabalharmos aí essa questão da exposição infantil nas mídias e lidar principalmente com o perigo, com os riscos da pedofilia, né? As crianças que por vezes na sua inocência não se atentam para os riscos que podem estar correndo destes pedófilos que estão lá do outro lado, mas talvez você diga, mas eu não tenho filho. Ok, mas de repente você pode ser um avô, uma avó, você pode ser um tio, uma tia, um primo, uma prima, ou você pode conhecer alguém, um amigo que tem filhos e filhas na idade aí infantil e adolescente, que estão se expondo nestas mídias sociais sem se atentarem para o perigo que estão correndo. Então eu falei sobre a conscientização dos pais, a restrição de acesso, a educação digital, as configurações de privacidade, e agora concluo falando sobre a ideia de que precisamos ter com os nossos filhos uma comunicação bem aberta. Alguns dias eu conversando com uma adolescente aqui no consultório, e ela disse assim para mim: olha tio, os meus pais não me conhecem. Os meus pais definitivamente não sabem quem eu sou. Por quê? Porque os pais chegam do trabalho, tomam um banho, jantam e cada um vai para o seu espaço, ou a sala, ou o quarto, com o seu smartphone na mão, e a criança mal consegue falar um oi para o pai e para a mãe, e também vai para o seu quarto com o seu smartphone na mão ou tablet, e ali se finda mais uma noite, e isso se torna uma rotina, ou seja, pais que são desconhecidos dos seus filhos e filhos que são desconhecidos dos seus pais. Então, manter uma comunicação bem aberta com a criança, encorajando a criança a relatar qualquer experiência desconfortável ou imprópria que esta criança tenha vivido nas redes sociais, isto é muito importante, é essencial para proteger essas crianças de possíveis perigos online. Quando a criança se sente segura em expressar aos pais a sua
experiência através das mídias e das redes sociais de uma forma geral, esta criança ela tem esse suporte que garante a ela o quanto ela não vai se colocar numa situação desconfortável, o quanto ela não vai se tornar uma presa para possíveis predadores que buscam nas redes sociais esta inocente criança, que buscam nas redes sociais este contato e por vezes se apresenta também como uma criança, se apresenta como alguém que jamais está oferecendo perigo a esta criança, e isto se torna aí uma luta desigual, né? Uma criança inocente conversando com, do outro lado, um adulto com intenções muito claras, que é persuadir esta criança, que é levar esta criança a produzir a este adulto conteúdo que ele queira, informações que ele queira. É uma luta desigual, porque se essa criança não tem aí uma educação digital, ela vai se tornando numa presa fácil. Então, assim, entender que proteger nossas crianças da exploração, da exposição nas mídias sociais é uma responsabilidade dos adultos e não necessariamente das crianças, né? Porque por vezes o pai e a mãe entregam o smartphone na mão da criança, acreditando que ela por si vai ter aí a consciência dos perigos que esta criança está correndo diante desta exposição. E a criança não tem essa noção, a criança não tem ferramentas para lidar com isso. Então é nós, adultos responsáveis, que precisamos dar a essa criança informações o suficiente para que a criança então consiga não se tornar uma presa fácil diante do mundo digital e desta exposição que nós estamos vivendo. Pessoal, é isso. Hoje eu queria trazer para vocês esta mensagem em forma de alerta, né? Esta mensagem em forma de um despertar. Eu não quero aqui trazer uma ideia de uma pessoa moralista ou coisas do tipo. Eu estou dizendo que é importante nós nos conscientizarmos, e talvez eu não esteja trazendo aqui nenhuma novidade ou coisa do tipo, mas reforçando a importância de nós, responsáveis pelos nossos filhos, netos, sobrinhos, sobrinhas, termos consciência de que do outro lado da tela pode estar alguém mal intencionado e esta criança não tem sequer noção do perigo que esteja correndo. Então, para finalizar aqui, reforçando com você ponto que eu acho muito importante. Primeiro, a conscientização dos pais. Nós pais precisamos ter consciência de que em algum momento podemos estar dando na mão dos nossos filhos uma arma da qual eles não sabem lidar, controlar e sequer têm ideia de quem está do outro lado. Segundo, a restrição de acesso. Nós precisamos limitar tanto o tempo quanto a exposição dos nossos filhos a estas redes que podem ser prejudicial. Terceiro, o que eu chamo de uma educação digital, é isso mesmo, sentar com os nossos filhos, e o documentário, mais uma vez repito aqui, o documentário O Dilema das Redes, da Netflix, traz um esclarecimento de uma forma bem prática e simples para quem quer aí se apropriar deste conhecimento e replicar isso ao filho. Então, a educação digital, as configurações de privacidade, é isso mesmo, você é pai, você é mãe, você tem autoridade para configurar as privacidades do smartphone, tablet, o acesso dos seus filhos ou crianças que estão sob a sua responsabilidade. E, por fim, uma comunicação bem aberta, onde a criança tenha espaço para sentar com você e tirar todas as dúvidas e também deixar claro de quais têm sido as suas buscas, quais têm sido os seus acessos e coisa do tipo. Esses dias eu estava dando aula em uma das classes ali da escola onde trabalho, aqui no Ângulo, em Borborema, e eu perguntei para o pessoal de um modo geral: olha, se o seu pai ou a sua mãe pegasse o seu celular hoje
para fazer uma varredura e saber quais foram os sites acessados, quais foram as buscas feitas, quais foram as últimas postagens. Isso seria tranquilo para vocês? E todos, de igual modo, começaram a dar risada e falar: não, tio, não, isso não pode fazer não. Então, assim, percebam o quanto eles mesmos estão aí com uma arma da quais eles não têm capacidade para manusear na maioria das vezes. Então é isso, pessoal. A exposição infantil nas mídias sociais e, em especial, o perigo da pedofilia. Espero que este bate-papo tenha de alguma forma te alertado, e se isso for importante para você, compartilhe para mais pessoas, converse com as pessoas que estão à sua volta sobre isso, partilhe estas ideias com quem você conhece e quem você mesmo perceba que por vezes esteja vivendo aí essa exposição na mídia de uma forma descontrolada. Enfim, espero que de alguma forma esse conteúdo tenha ajudado aí ou irá ajudar algumas pessoas, ok? Meu muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até a próxima segunda-feira com um novo tema para a gente debater e conversar aqui.